Muito bem. Glória a Deus. E gostaria que você pudesse estar abrindo sua Bíblia. Segunda de Reis, capítulo número 4, a partir do versículo número 8. Segunda de Reis, capítulo número 4, a partir do verso número 8. Você encontrou? Muito bem, a escritura diz da seguinte maneira: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu ele a comer pão na sua casa. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á, ou seja, se hospedará naquele lugar. Ok? Eu gostaria de começar por aqui. Eu vou ler não todo o contexto, mas eu vou tomar este texto como base, para poder compartilhar ou compartilhar com você algumas coisas que entendo que são importantes para este dia. Meu tema é a importância da tomada das decisões, ok? E eu quero usar este texto que acredito que a grande maioria de nós conhece, a mulher de Sunem, certo? Não a sunamita, certo? Sunamita não é nome, não é? Ele aponta para o gentilício daquele que nasce em Sunem, tanto homem como mulher. Disse que Eliseu passava por Sunem repetidamente, e esta mulher convidava Eliseu para tomar um café, para jantar, para merendar na sua casa. Com o passar dos dias, esta mulher começou a ver o depósito que estava em Eliseu, o depósito de Deus na vida de Eliseu, e conversa com seu marido e lhe pede que Eliseu não seja mais um visitante na sua casa, alguém tão só que come na sua casa, mas que eles possam preparar um quarto, uma habitação, para que quando o profeta venha na cidade, ele não seja um visitante a mais na casa ou uma visita, mas ele passe a se hospedar na casa, ele passe a habitar na casa. Ok? O decorrer da história, acredito que a grande maioria de nós conhecemos, em prol, certo, de este benefício feito pela mulher de Sunem ao profeta Eliseu. Eliseu quer recompensá-la, quer retribuir a generosidade desta mulher, e pergunta, certo, se você observa mais adiante, certo, do versículo 10 ao 18, você vai ver que ele lhe faz uma pergunta se ela tem alguma necessidade. Esta mulher responde que ela não tem necessidade alguma, ela tem um bom casamento, certo, pelo contexto da história. Se seu marido tinha terras e havia cultivo, é porque era um homem de uma condição social avantajada, não é? Não era qualquer pessoa que era um agricultor ou que tinha uma pequena fazenda naqueles dias. Então ela expressa que ela não tem necessidade de nada, mas Eliseu consulta seu moço, seu ajudante, e seu moço lhe disse que esta mulher, certo, talvez apesar de ter muitos anos de casada, era casado com um homem maior, certo, de mais idade do que ela não tinha filhos. Então o profeta Eliseu profetiza que ela engravidará e dará à luz um menino. E isto, com o decorrer dos dias, acontece. Você pode acompanhar a história, certo? Acredito que a grande maioria, insisto, conhecemos esta história. Diz que um menino cresceu e entre os 8 e os 12 anos, certo dia, certo, um menino foi ao campo com seu pai e repentinamente, de maneira repentina, ele foi acometido de uma forte dor de cabeça. Certo, seu marido, certo, como todos os maridos, sem saber o que fazer com um menino, mandou-lo para sua mãe. E sua mãe tratou de atendê-lo, tratou de tratá-lo, mas o texto diz que ao meio-dia, certo, o menino veio a falecer. Ela disse que pegou o menino, subiu a escadaria acima ao quarto do profeta, abriu o quarto do profeta. O profeta já não estava, certo, estava em uma, sei lá, em uma ação profética em outro lugar. E ela decide, certo, ir atrás do profeta. Ela decide procurar o profeta,
certo? E vai ao encontro dele, e aí nós conhecemos a história, hemos escutado tantas pregações, quando Geazi sai ao encontro da mulher de Sunem e pergunta: vai tudo bem contigo, com a tua casa? E ela responde: certamente vai tudo bem. E aí a gente se indaga como ela, certo, diz que ia tudo bem, se não ia tudo bem. Aí há outra pregação que não é um momento nem a hora de eu ministrar sobre isso. Ela se encontra primeiramente com Geazi, certo, o moço, o assistente, o ajudante de Eliseu, certo, e este trata de barrá-la a que ela não vá ao encontro do profeta, mas o profeta entende que ela traz uma necessidade interna, certo? Ele enxerga a aflição do interior desta mulher. E ele la faz passar, ela se lança aos pés do profeta, e ela diz para o profeta, certo? Eu disse lá atrás, há 1 ano e pouco lá atrás, que quando o Senhor me perguntou e me disse que o Senhor me daria um filho, eu disse para você que eu não queria que você brincasse, por assim dizer, com coisa séria. E hoje, certo, depois de tanto tempo, há mais tempo, não é? Não depois de 2 anos, se o menino tinha entre 8 e 12, já havia decorrido bastante tempo. E ela disse: agora o menino está morto, não é? Eliseu, para tratar de apressurar, tratar de a coisa acontecer mais rápida, encomenda seu moço que corre na frente dele, lhe entrega seu cajado, lhe entrega seu bordão, certo? Sinônimo de autoridade, disse: vá adiante de nós, chega, vê o menino, coloca o meu bordão sobre o menino e vê o que acontece. A história diz que Geazi correu mais rápido que Eliseu, porém, quando ele chegou na casa, colocou o bordão, fez como o profeta lhe tinha dito, porém, nada aconteceu. O versículo 32, certo? Se você quer dar uma observada, é um versículo que a mim me chama muito a atenção, e todas as vezes que eu ministro esta palavra, certo? Que não vai ser um teor que eu vou ministrar nesta manhã, o texto diz: e tendo Eliseu chegado a casa, ok? Eliseu é o retentor do profético, é o retentor da manifestação do Espírito de Deus. Mesmo que os homens antes da cruz, eles não possuíam a vida de Deus como nós possuímos, quando eles profetizavam, quando eles exerciam um ministério profético, eles eram habitados pelo Espírito Santo de Deus, não só visitados, não é? Me faço entender? Só que depois o Espírito saía, depois da empleitada, depois da tarefa cumprida, o Espírito retornava, saía deles. Mas enquanto eles agiam, certo, para cumprir a tarefa que Deus lhes havia encomendado, eles eram habitados, poderíamos dizer, mas não de maneira permanente, mas de maneira provisória. Eliseu chega a casa, sube as escadarias, fecha a porta e busca uma estratégia, não é? O versículo 32 diz isso, versículo 33 vai dizer que ele orou. Penso eu que ele busca uma estratégia, e daqui a pouco lá vamos a entender mais ou menos essa estratégia. E ele entende que precisa se deitar sobre o menino, colocar seus olhos sobre seus olhos, a sua boca sobre a boca do menino, e em terceiro lugar as suas mãos sobre as mãos do menino. Certo? Assim, surpreendentemente, a primeira tentativa de Eliseu, nada acontece. E diz que Eliseu se levanta, certo? E percorre, certo? O quarto, a habitação, de um lugar a outro. Penso eu, o texto não diz isso, penso eu que tratando de entender por que não aconteceu aquilo que ele ouviu, por que não aconteceu a estratégia que o Senhor lhe deu. Penso eu, o texto não diz isso, que ele ouviu que fizesse uma segunda tentativa. E ele faz uma segunda tentativa, certo? Novamente olho com olho, boca com boca, mão com mão. E diz que o corpo do menino começou a ser aquecido e o espírito de vida retornou ao menino. E o menino começa a espirrar em um processo, certo? De 7 espirros, certo? E o texto já no finalzinho relata que o menino abriu os seus olhos. O texto termina, certo? Eliseu pedindo a Geazi que possa trazer a mãe, e ele entrega o menino com vida à mãe. Perfeito? Esta é a história. Sim? Mas então, nesta manhã, queremos falar sobre tomadas de decisões. O primeiro que quero abordar com você é esta atitude, algumas atitudes que a mulher de Sunem tem.
Primeiro, ela discerne que não é suficiente, certo, recepcionar o profeta, aquele que retém um depósito profético, aquele que retém algo de Deus, que não é suficiente hospedá-lo ou tê-lo como visita, mas ela precisa fazer algo, e aqui está a decisão. Ela toma a decisão de que o profeta, e não quero que lo tome como o profeta, sino como o depósito de Deus para a sua vida, certo? Ela toma a determinação de que não seja mais visita, mas ela toma a decisão de construir algo para que isto seja permanente na sua vida. Perfeito? ¿Me faço entender? E aqui, certo, a história começa a ser identificada conosco. ¿Por quê? Porque depois que passamos pela cruz, certo, em la ótica de Deus, Deus não nos visita mais, mas Ele vem a morar permanentemente dentro de nós. Esta é a grande diferença, a grande diferença entre os homens que viveram antes da cruz e depois da cruz. Ok? Me faço entender? Antes da cruz, certo, e estamos dizendo desta maneira, como diz há 15 dias atrás, porque quando olhamos para para o Antigo e o Novo Testamento expresso em um livro, na Bíblia, esta separação da Bíblia nos produz um tipo de confusão. Que tipo de confusão? Em toda a Bíblia, na metade da Bíblia aproximadamente, há uma folhinha que diz Novo Testamento. E a gente pensa, é induzido a pensar que o Novo Testamento começa a partir desta folhinha. Me faço entender? Mas a gente tem entendido nos últimos dias, e não por uma sacada, não porque somos mais espirituais que outros, mas temos entendido à luz da Escritura que para um testamento entrar em vigência ou em vigor, o testamentário precisa estar morto. O livro de Hebreus vai declarar isto: para que o testamento comece a vigorar, o testamentário precisa estar morto, ok? Você precisa entender que Cristo é o testamentário do Novo Testamento. Me faço entender? Então o Novo Testamento para Deus não começa na folha do meio da tua Bíblia, mas começa quando Cristo morre. Me faço entender? Por isso que quando ele celebra a ceia, ele toma, certo, e se projetando profeticamente, ele disse que ele está estabelecendo a nova aliança na sua morte. Você está aqui? Isto é importante que você lo entenda. Me está acompanhando? Por quê? Porque a vezes pensamos coisas que aconteceram até antes de Cristo morrer, pensamos que fazem parte do Novo Testamento, mas não fazem parte do Novo Testamento. E Jesus lo deixa muito claro. Jesus, referindo-se a João, ele disse assim: de los nacidos de mulher, João é o maior, sim ou não? Essa expressão nascido de mulher, você tem que atrelá-lo a antes da cruz. Todos os que nasceram antes da cruz, daqueles nascidos antes da cruz, certo? João é o maior. Por que é o maior? Porque ele profetiza e vê em andamento, em cumprimento, aquilo que ele está profetizando. Isaías profetizou sobre o servo sofredor, sobre o cordeiro imaculado que seria morto, levado ao matadouro, mas ele não o viu. Me faço entender? Agora João profetizou e ele viu Cristo andando pelas ruas. Então ele é maior que todos os anteriores, e não maior porque é melhor, sino maior porque está mais próximo da realização daquilo que os outros profetizaram. Me faço entender nesta manhã? Agora, o mesmo Cristo diz que os filhos do reino, os nascidos no reino, o menor é maior que João. Me faço entender? Quando ele fala sobre reino, fala sobre novo nascimento, fala sobre ter consciência que em Cristo temos uma nova natureza, uma nova essência. Me acompanham nisto? Então, os nascidos depois da cruz estão em um nível de relevância muito mais que aqueles que viveram antes da cruz. E vou te dar um exemplo no decorrer desta palavra, certo? Para que você entenda melhor isto. Mas você precisa entendê-lo, ok? Nós estamos vivendo depois da cruz. Amém ou não amém? Sim. Então nós vivemos uma realidade diferente. Me faço entender? E nós precisamos tomar plena consciência que esta mulher tomou. Não posso ter mais a vida de Deus como uma mera visitação, ok? Preciso construir algo permanente. Me faço entender? Algo permanente. E isto, por que me chamou a atenção? Porque ela decide construir um lugar.
é verdadeiro que já temos a vida de Deus, mas ela precisa se manifestar. E aqui me chamou a atenção a palavra construção. Há algo que precisa ser construído. Me faço entender? Mesmo que a vida de Deus esteja em mim, esteja em meu espírito, ela demanda, certo, de maneira simbólica, de maneira tipológica, de uma construção, de um fazer diário, de algo que não pode ser esporádico, ou achar que porque já tenho a vida do Senhor em meu espírito é suficiente. Então esta mulher toma a atitude de construir algo, de edificar algo, de ir desenvolvendo algo com o passar dos dias. Me faço entender? Perfeito? Esta é a primeira determinação, e a primeira decisão, e você e eu precisamos tomar esta decisão. O texto deixa claro que por ter tomado a decisão de construir, de desenvolver, de fazer crescer algo, ela obteve uma recompensa. Há uma vida que se manifesta a partir dela na figura de seu filho. Me faço entender? Então, quando nos empenhamos, certo, em construir, em tomar a decisão de desenvolver aquilo que nos foi dado, certo, há uma recompensa, há manifestação de vida neste texto. Mas o que acontece? Com o passar dos dias, um menino cresce, não é? Eu anotei aqui, versículo 18, por favor. Se você vê o versículo 18, olha o que diz aqui: tendo crescido um menino. Ok? Um menino é símbolo aqui neste texto para nós da vida. Há uma vida que está em desenvolvimento, sim ou não? Está acompanhando? Então, tendo crescido um menino, certa manhã saiu com seu pai, certo, onde estavam os segadores, e disse para seu pai: ai, minha cabeça, como dói a minha cabeça. Então observe que o menino estava crescendo e se desenvolvendo até um momento determinado, até a dor. Perfeito? Até a dor. Me faço entender? E esta dor conduz um menino à morte. Tomemos morte como o esvaziar, o diminuir da vida. Me faço entender nesta manhã? E aqui a mulher de Sunem toma outra atitude: correr atrás de aquilo que se perdeu, por assim dizer. Se o profeta lhe tinha liberado a palavra da vida para gerar vida, ela corre atrás do profeta. E não quero que entenda que há que correr atrás do profeta. Me está acompanhando? E aqui para mim está a segunda decisão. Que precisamos entender? Que neste desenvolvimento, neste crescimento, nesta construção, de repente parece que a vida de Deus diminui em nós. E pode até chegar a uma morte, mas nós não nos podemos conformar a isso. Me está acompanhando? Ela percebe que a vida do menino se foi, que nessa área, certo, a vida se está esvaindo, essa é a palavra, se estava indo embora, e ela toma uma atitude. Ela não liga para a funerária. Ela disse que subiu ao quarto do profeta, onde ele havia construído, certo? Onde, por assim dizer, tinha sido gerado esse menino, não é verdade? E ela corre atrás do profeta, ok? Mas não é a ideia de correr atrás do profeta, mas de tomando a decisão certa para que aquilo que já se morreu possa voltar à vida. Me faço entender? Agora, nesse trajeto ela encontra obstáculos, e nós também vamos encontrar obstáculos. Ela faz um pedido ao marido, ou anuncia que ela quer ir a ver o profeta, e o marido diz: mas por que tu vai no profeta? Não é dia de culto, não é dia de festa, não é dia de lua cheia. Porém, o seu marido, certo, lhe prepara uma cavalgadura para que ela vá de encontro ao profeta. Segundo obstáculo, Geazi sai ao encontro dela e quer paralisá-la, mas esta mulher supera o obstáculo, segundo obstáculo, ok? Já vou lhe responder a pergunta que surgiu no começo, não é? Penso eu, Dario, não é? Que a mulher de Sunem não disse para Geazi que seu menino tinha morto, porque ela sabia, ela tinha plena certeza que a solução a seu problema não estava em Geazi, estava no profeta, porque ela conhecia o depósito de Deus que estava nele. Me faço entender? Ela não mentiu quando Geazi lhe disse: e vai tudo bem contigo. Ela não quis se deter em conversa fiada que não ia resolver nada. Me acompanha nisso ou não? E isto precisamos aplicá-lo na nossa vida. Muitas vezes a gente se detém em conversa fiada,
que não vai resolver nada? Que tipo de conversa fiada? A gente trata de explicar a razão pela qual a vida de Deus diminuiu na gente, e busca culpados. Essa situação, essa outra situação, porque agora não tenho mais tempo, porque agora isto, porque agora aquilo. Quero que entenda uma coisa: essas explicações podem ser hasta válidas e verdadeiras, porém não solucionam o problema. Me faço entender nesta manhã? Me está entendendo? Então ela vai tomando decisões neste processo, e é isto que quero que você entenda nesta manhã. Primeira decisão: sair da visitação para a permanência. Durante a permanência as coisas podem ir bem, um menino crescia e se desenvolvia, mas há um pero não, há um mais, há um entretanto, há um até. E algo parece que começa a decair, algo parece que começa a diminuir. Me faço entender ou não? Quando ela percebe, e ela percebe tarde, se a gente pode ver aqui, quando um menino já morreu, acredito eu que ela teve tentativas, não é? Como toda mãe, quando eu ministro de outra maneira esta palavra, talvez preparou um chazinho para ele, talvez deu um Dorflex para o dor de cabeça, eu não sei. Ela tentou resolver o problema, mas ao final não deu certo. Como muitos de nós tratamos de solucionar, e eu não me estou referindo a problemas diários, nem problemas da vida econômica, familiar e financeira, mas problemas relacionados à vida que nós temos com Deus, a nossa vida, entre aspas, entenda muito bem, porque tudo é espiritual. Mas para que você possa entender nesta manhã, nós vemos uma diminuída na nossa vida espiritual. Parece que a gente baixa a pegada, baixa o ritmo. Me está acompanhando? E esta mulher toma uma atitude. E no processo da segunda tomada de atitude, ela precisa ir driblando ou pulando obstáculos, que muitas vezes a gente não tem consciência que precisa driblá-los. O marido disse: para que você vai procurar de novo, vai pedir conselho de novo, vai pedir ajuda de novo. E ela insiste: não, eu preciso ir de encontro ao profeta. Mas você não tem hora marcada, você não tem algo específico, mas eu vou atrás do profeta. E entenda muito bem, quero frisar novamente isto: não é correr atrás do profeta, mas correr atrás, se podemos dizer, de aquele que pode solucionar a deficiência que estamos tendo. Me está acompanhando? Em nossos dias, esse é Cristo Jesus, é a vida de Deus, é seu Espírito, não o homem. Eu não estou querendo que você procure o profeta. Me está acompanhando? E ela começa a driblar os obstáculos. E assim diz: não incomode o profeta. Talvez, porque talvez, e assim pergunta se vai tudo bem, porque talvez ele peneirava quem se aproximava do profeta. Ele queria saber qual é o assunto. Será que o assunto é importante? Será que o assunto não é importante? Me faço entender? Mas a mulher disse: vai tudo bem, meu papo é com o profeta. O que quero que entenda? Ela tinha tomado a decisão e ela tinha um alvo claro. Ela tinha uma meta clara, não é? Aquilo que já ministramos em novembro do ano passado. Paulo diz: deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu prossigo para minha meta, e minha meta é Cristo. Perfeição, maturidade aponta para Cristo. Me faço entender? A mulher chega, se lança aos pés do profeta, revela a sua necessidade, revela que a vida foi embora. A vida foi-se. Não, o menino está morto, ok? Terceiro aspecto interessante: precisamos reconhecer, certo, se estamos passando por algum momento de falta de desenvolvimento, que isso está acontecendo. E temos que entender e nos responsabilizar que a responsabilidade da subida, como também da descida da vida espiritual, é minha, e de mais ninguém. Me está entendendo? Você está aqui ou não? Observe, escutei uma frase, certo, a sexta-feira pela noite, em um filme parece. Ele diz assim: grandeza de um pai, grandeza de um líder espiritual, grandeza de um pai é apontar a porta, mas eu não posso cruzar essa porta por você, porque essa atitude tem que ser tomada por você. Você está aqui e quer que repita? A porta, todos te podem indicar a porta, todos te podem indicar a saída, todos te podem indicar: não, faça isso e faça aquilo, mas depende de você tomar a atitude certa de atravessar a porta. Me faço entender? É como um médico: toma este remédio e faça dieta, exercício, que seu dor no joelho vai passar. Se eu não tomo o remédio, se eu não faço exercício, e se eu não melhoro minha comida que como, o que vai acontecer? A dor não vai embora. Porque por mais que o médico tenha a boa intenção, tenha o conhecimento e me oriente de boa maneira, isto não é suficiente para que haja uma melhora, uma cura na minha vida.
Então, de isto fala. Nós podemos te apontar a porta, mas é você que precisa tomar a decisão de cruzar a porta. Me está acompanhando? Essa decisão é sua. É uma decisão sua e intransferível. Você não pode fazer, sei lá como chama aqui, uma declaração, um poder, uma autorização, certo? Como chama na prefeitura? Não chama prefeitura, chama como? Cartório, e dizer, não, eu delego este poder ao Dario. Não, não pode. Você não pode delegar para sua esposa, você não pode delegar para seu esposo, não pode delegar para seus filhos. É uma responsabilidade sua e intransferível. Amém? Você tem que ter consciência disso. Agora, esta mulher dribla todos os obstáculos, expõe sua necessidade, não la esconde. Se expõe, o menino está morto, ok? E Eliseu se prepara para ir a casa. Amém? Lo que acontece no meio, certo? Já me escutaram alguns. Eliseu trata de terceirizar lo que não é para terceirizar, não é? Ele manda um menino, talvez porque corre mais rápido, porque é mais jovem, porque não sei, mas não soluciona. Isso quer dizer que os paliativos não solucionam. Me está entendendo? O genérico não soluciona. Os atalhos não solucionam. Perfeito? Eliseu chega em casa, sobe a escada, fecha a porta, ok? Fecha a porta e vai buscar uma estratégia. Verso 33, por favor. Verso 33. Então entrou e fechou a porta sobre ele, ambos, e orou. Aqui, certo, eu coloquei as minhas anotações. Entrou em um diálogo com Deus, porque oração é diálogo, não é monólogo. Perfeito? Então, quando vemos aqui a expressão oração, certo, certamente ele falou e ele precisava estar atento para ouvir, porque oração não é só falar. Ele não só disse, e agora Deus, o menino está morto, que não. Ele precisou afinar seu ouvido para escutar a voz de Deus, para escutar a estratégia que viria. Ok? A gente no relato parece que tudo é muito rápido, mas posso observar que talvez não é muito rápido. Então ele buscou o Senhor. Olha a situação. O Senhor me fez liberar uma palavra profética sobre a mulher. Esta palavra se manifestou, a vida se manifestou nele, mas com o passar dos dias, isto foi menguando, isto foi diminuindo até alcançar a morte. E agora, Deus, o que eu faço? Qual é a estratégia? Não é? A estratégia foi, certo? Ouvir a voz, obedecer a voz que ele ouviu. Nessa voz que ele ouviu, que ele discerniu, estava, certo? Para nós, não está detalhado, mas certamente Eliseu escutou: deite-se sobre o menino, coloque seus olhos sobre ele, suas mãos sobre ele, seus olhos, boca e mãos sobre ele. Ok? Perfeito? Agora, o que você precisa entender, e de mais importante, eu sei que você sabe esta parte, mas eu preciso frisar, recalcar, certo? Destacar nesta manhã que a primeira tentativa não funcionou. E aqui nós precisamos romper com uma síndrome, a síndrome da primeira vez, a síndrome da segunda vez, a síndrome da terceira vez. Até quando tento, Dario? Até que dê certo. Amém? Me faço entender? É dizer, se tenho clareza que ouvi de Deus, eu continuo e insisto. Me está acompanhando? É que não funcionou a primeira vez. Praticamente, grande maioria de nós paramos aqui. Não funcionou a primeira vez, então Deus não me ama, Deus não me ouve, eu ouvi errado, eu não entendo como os demais entendem, alguma coisa está errada comigo, e a gente para. Eliseu tentou na segunda vez, e acredito eu, isto é por minha conta e risco, que se a segunda vez não funcionasse, ele ia tentar uma terceira vez, e uma quarta vez, e uma quinta vez. Porque isto não se trata da tentativa, isto se trata de ter certeza que ouvi a voz de Deus. Me faço entender ou não? Isto é de vital importância para você. Se você tem claro que ouviu a voz de Deus, você tem que não continuar tentando, mas fazer o que precisa ser feito. Me faço entender? Agora, a primeira vez não funcionou, mas ele andou, outro verbo, ele orou, agora ele andou. Talvez ele orou andando agora. Faço entender?
Ele orou andando e perguntando: Senhor, fiz tudo direitinho, será que há um detalhe que não ouvi? Será que há algo que não me ficou claro? Senhor, repite a informação de novo, porque eu obedeci, eu tenho claro que foi o Senhor que falou comigo. E ele pela segunda vez se deitou sobre o menino, o mesmo processo, olho com olho, boca com boca, mão com mão. E agora sim, a coisa, não que a coisa funcionou, a vida voltou. Ok? Me faço entender? A vida voltou, não é? Tornou-se a subir, insistiu, não desistiu, superou o aparente fracasso. E esta frase eu quero que você la guarde: supere seu aparente fracasso, supere-o. É que eu já tentei tantas vezes. Avance além de seu próprio fracasso. As coisas não funcionam de uma primeira vez. Mire, entenda-lo bem, com muito amor. Não é uma indireta, nem uma reclamação. Eu estou tentando coisas há 10 anos que ainda não funcionam. Me está acompanhando? Eu insisto em coisas ainda de 10 anos que vamos completar como ninho das águias, mas não funcionam. Ainda não funciona, mas eu tenho certeza que eu ouvi de Deus. E com o passar do tempo elas vão se tornando realidade. Não importa que seja 10 anos, não importa, porque não está em prova o tempo, está em prova de aquilo que eu ouvi e quão fiel eu sou àquilo que eu ouvi. E se há algo que corrigir, preciso ser humilde para que isso também seja corrigido em mim. Mas preciso ir além de meu fracasso, preciso ir além de lo que não funciona, preciso ir além, certo? E entendam muito bem, certo? De la falta de reciprocidade das pessoas que estão perto de mim. Preciso ir além. Me está entendendo? Isto parece doido, mas preciso acreditar igual que em Abraão. Mesmo não vendo nada, há que continuar caminhando, porque foi Deus que falou. Me faço entender? Perfeito. Ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Olha que interessante. Abriu os olhos. Esta manhã retomei o texto de novo antes de sair de casa. E abriu os olhos, que é a primeira colocação. O processo se inicia. Por quê? Porque Eliseu coloca seus olhos sobre os olhos do menino. E se seu corpo se aqueceu, o primeiro que se abriram foram os olhos. E desencadeia o processo dos lábios e o processo das mãos. Me está acompanhando? Perfeito. E aqui quero me deter um pouco, queridos. Ele coloca seus olhos sobre seus olhos, certo? Isto fala de visão, isto fala de olhos abertos, isto fala de lo que acabamos de ler. Um menino se aqueceu e abriu os olhos. Abrir os olhos significa, certo, ter consciência da realidade na qual estamos inseridos e como respondemos a esta realidade. Me acompanhem nisto? Observe o que coloquei aqui. A incredulidade é a matéria-prima para a formação de véus na nossa vida. Véus. Me está acompanhando? Isso está em 2 Coríntios capítulo número 4. O príncipe deste mundo, certo, cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, a incredulidade, tome atenção por favor. A incredulidade produz véus que me impedem de ver. Me está entendendo? Quando você não crê, quando você não acredita na voz de Deus, quando você duvida da voz de Deus, isto gera véus. A incredulidade, guarde isto. Se você vai ler de novo, vai ouvir de novo o áudio, ou está anotando, a incredulidade é a matéria-prima para produzir véus que me impedem ver. E pode colocar lá, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Que nem incrédulo ganha um brinde. Que brinde? Não enxerga. Me está acompanhando? E isto é muito sério, queridos. Porque os incrédulos não são os perdidos. Há incrédulos dentro da casa do Senhor. Porque sempre temos tomado como incrédulo el de lá fora. Não, há gente que não crê aqui dentro. E isso produz véus. Me está acompanhando? Olha o exemplo que vou lhe dar, por favor. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo número 11, verso 29. Hebreus 11, 29. Você lo tem? Hebreus 11, 29. Por favor, que lo tem, que lo possa ler. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, e em tantos egípcios se afogaram. Observe aqui, pela fé, porque creram, sim ou não? Porque não tiveram incredulidade, sim ou não? O que aconteceu? Passaram o mar vermelho. Ok,
raciocine comigo, o Mar Vermelho é porta para onde? Porta de entrada aonde? Depois do Mar Vermelho, para onde eles vão? Vão para onde, gente? Vão para casa? Voltam para o Egito? Entram na terra prometida? Entram no deserto? Qual das alternativas? Entram no deserto, sim ou não? Siga assim, o Mar Vermelho é porta de entrada para o deserto. Ok, quantos anos vagaram no deserto? 40 anos. Aconteceram coisas no deserto? Sim, muito bem. Leia o verso 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Ok, o versículo número 30 avança para os muros de Jericó, sim ou não? Versículo 29 me fala da passagem do mar, sim ou não? Versículo 30 me fala de la queda de Jericó. A queda de Jericó se deu aonde? No deserto ou depois do Jordão? Depois do Jordão, certo? Observe o que eu vou lhe dizer. O autor aos Hebreus não relata nada do deserto, porque nada foi feito por fé. Toda a passagem para o deserto é fruto de incredulidade. Por isso murmuram, por isso reclamam, porque não creem. Então não há um registro. O autor aos Hebreus que está falando de fé, e ele vem bonitinho, certo? Passo a passo, a criação, Abel, certo? Noé, certo? Enoque primeiro, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, certo? E pá, e deserto nada. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Você não nota estranho que o autor aos Hebreus não tenha um exemplo de fé que aconteceu no deserto? Ele pula do Mar Vermelho a la queda de Jericó. Ele não fala nem a passagem do Jordão, Adriano Vitor. Por quê? Porque o próprio livro de Deuteronômio, em seus primeiros capítulos, vai dizer que se eles tivessem atentado para a voz do Senhor, eles tivessem atravessado por Cades Barnea, no segundo ano de peregrinação no deserto. Ou seja, 38 anos, eles deram volta, fruto da sua incredulidade. Você está aqui ou não? Me acompanhe nisto ou não? Por favor. Mire, que você precisa entender que a incredulidade, a parte de gerar véus, ele tem um segundo brinde: produz atraso. Alô? Sim ou não? Porque se era para passar em 2 anos, você pode ler. Eu não tenho todo esse tempo para não me demorar. Eu estou tratando de ser claro e específico. Eles eram para estar 2 anos no deserto como muita coisa, mas eles tiveram 40 anos, 38 anos a mais. Por quê? Porque não entenderam, porque não obedeceram e agiram na incredulidade. Murmuração, crítica, mexerico, certo? Reclamações, lembranças do passado para não conseguir viver o presente é fruto de incredulidade. Me acompanha ou não? O fato de não vermos nada, certo, nos leva, o fato de não ver nada nos leva a falar o que não é. Os olhos estavam fechados, havia incredulidade, começam a falar asneiras, que é o segundo passo. Por isso está a boca com a boca. Me está acompanhando ou não? O fato de não conseguir ver, de não conseguir encontrar saída, você começa a cometer, por assim dizer, o pecado das palavras que não são corretas. Bota a culpa em alguém, bota a culpa na vida, e começa a murmurar, e começa a criticar. Me está entendendo? O mesmo que lhe aconteceu a Israel. Porque o segundo passo, certo? Se não há visão, a ativação da minha fala, mas de maneira incoerente, de maneira incorreta. Observe o que eu vou lhe dizer, observe o que eu vou lhe dizer, por favor. A murmuração é semelhante à palavra profética de Deus em um lábio, certo, de um ser humano. El que murmura é uma palavra profética contrária à tua própria vida. Assim como a palavra profética é a favor da tua vida, na mesma proporção, a murmuração é ao contrário. É uma palavra profética negativa para ti mesmo. Você está aqui ou não? Está acompanhando? É o segundo aspecto, certo? A boca, a fala, o coração. A boca fala de lo que o coração está cheio. Se o coração está cheio da vida de Deus, certamente proclamarei fé. Mas se a vida de Deus está esvaindo da minha vida, certamente eu vou ter murmuração, certamente eu vou ter crítica, certamente alguma coisa que não é para sair de meus lábios, vai sair. Você está aqui ou não? Perfeito, observe aqui. Não faz
A murmuração e a crítica nos faz permanecer na etapa que estamos e não nos deixa avançar para a próxima. Foi o que aconteceu com toda a geração do deserto. Eles ficaram no deserto, não entraram em Canaã, a terra prometida. Você está aqui? E não lhe estou dizendo que Canaã é o céu, não lhe estou dizendo que você vai perder sua salvação, mas se você não policiar o que você alcançou, você vai perder no caminho. Alô, você está aqui? Por favor, me tome atenção. Eu tenho plena certeza desta palavra. Eu tenho plena certeza que eu estou sendo exato e não preciso. Está acompanhando nisto? Isto gera atraso na minha vida. Próximo, as minhas mãos. Observe que, se não há visão, minha boca fala asneira e inutiliza o trabalho das minhas mãos. Estamos aqui ou não? Me está entendendo? Eu posso até fazer, mas não tem valia. Porque Deus não quer teu serviço, Ele quer teu coração, Ele quer teu interior. Me está entendendo? Mas teu interior está danificado. Por quê? Porque não vejo. Porque não vejo nada acontecer. Pensou, querido, se nós fôssemos cegos e seguíssemos a Cristo? Ah, que não estou vendo nada. É que parece que nada acontece. Talvez não aconteça diante de nossos olhos que não enxergamos. A fala equivocada é ativada. E a inutilidade de nossas mãos também é ativada. Observe aqui. A obra dos trabalhos se torna vã. Se torna inútil. Está acompanhando ou não? Percebe isto? Certo? Hebreus capítulo 9, verso 24, parece, anote-lo, podemos conferi-lo, certo? Diz que depois da cruz, o sacrifício de Cristo, certo, nos purificou da consciência das obras más, das obras mortas. Porque há obra morta, queridos. Já aprendemos nesta casa e lhe damos, eu especialmente trabalho muito com aquele texto que muito me impactou. Mateus capítulo 7, verso 17. A árvore boa de nenhuma maneira pode produzir fruto ruim, porque a sua natureza é boa. Mas a árvore ruim de nenhuma maneira pode produzir fruto bom, porque sua natureza é má. Me está acompanhando? Quando faço o que faço para Deus, é a força de meu braço, eu só faço. Amém? E eu gostaria que nesta manhã, certo, você não cruzasse essa porta dizendo: ah, então se eu faço na minha força, é melhor que não faça. Não quero essa atitude de você. A atitude é que você mude de quadro, mude de calçado e diga: olha, se estou fazendo na força do meu braço, vou passar a fazer em Cristo Jesus, para que minha obra não seja uma obra morta e seja uma obra frutífera para Deus. Entendeu? Porque a primeira reação dos infantes, e não se incomode comigo, daqueles que estão na primeira etapa, certo, é dizer: ah, então não faço mais. Mas essa não pode ser nossa atitude. Não podemos ter essa atitude. Amém? E eu gostaria, certo, já na minha conclusão, certo, eu queria que você observasse a preocupação de Paulo por aquilo que se pode tornar inútil ou vão. Entende o que é vão, não é? Vão, no contexto de Paulo e conforme a revelação de Cristo, é algo que está vazio da vida de Deus. Vão, que é vão para Paulo? Algo que não manifesta a vida de Deus. Me está acompanhando? E é disso que nós estamos falando. Por favor, abra sua Bíblia. Alexandre, me dê um pouquinho de água, filho. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e 2. Você lo tem? 1 e 2. Irmão, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Olha a condição. Ok? Se querem permanecer no processo de salvação, precisam se apegar, se aferrar, se arraigar a palavra que les anunciei. Contrário, tem descrito em vão, inutilmente. Há uma preocupação de Paulo para que o que ele ministra, para que o que ele imparte não se torne vão. Está entendendo?
Me acompanhem nisso, essa é a preocupação. Apeguem-se à palavra que têm ouvido. E eu postei, certo, uma palavra de bênção sobre março, e eu li Hebreus capítulo número 2. Está na hora, está no tempo de relembrar todas as palavras que temos ouvido. Para quê? Para que não seja que deslicemos, porque aquele que está firme, olhe que não venha a cair. Me faço entender? Agora, podemos tornar vão tudo isto. E eu insisto a minha primeira palavra: se se tornar vão, a responsabilidade é sua e exclusivamente sua. Por favor, outro texto, Gálatas capítulo 3, verso 4. Outro dia eu falo com mais profundidade sobre vanalidade, vão. Capítulo 3, verso 4. É possível que você tenha sido inútil, nessa tradução vão, sofrer tudo o que sofreste? Será que por tudo o que temos passado vai se tornar vão? É o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Sei que isso foi por nada. Paulo está preocupado. Se você ler o contexto de Gálatas, eles estão recuando, eles estão voltando atrás, eles estão voltando às práticas antigas. Então ele diz: não quero acreditar que por tudo o que vocês passaram e passamos juntos, isso foi inútil, isso foi em vão. Capítulo 4, verso 11. Olha que fantástico isto. Não sei se você alcança a entender a profundidade disto. Paulo não lhe tinha medo à morte, não lhe tinha medo à prisão, não lhe tinha medo ao escárnio, à chibatada, mas ele lhe tinha medo a algo, por assim dizer, certo, como temor. Olha o que diz o verso 11: temo. Está acompanhando? Estou pronto para ser sacrificado. Mas olha como ele começa aos Gálatas: temo que eu talvez tenha ministrado em vão ou inutilmente para convosco. Ele está preocupado de lo que se torna vão e de las razões por que se torna vão. Filipenses capítulo 2. Estou falando de Paulo, certo? A importância que Paulo dá a que as coisas se tornem não funcionais, mas úteis para o desenvolvimento e o progresso do Evangelho. Filipenses capítulo 2, verso 16. 2:16. Retendo firmemente a palavra da vida, ou seja, desenvolvendo Cristo, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não trabalhei em vão, nem corri, nem trabalhei inutilmente. Você está aqui ou não? Último texto, 1 Tessalonicenses 3:15. 1 Tessalonicenses 3:15. Perdão, 3:5. É que tinha um risquinho aqui, pensei que era 15, mas é 5. Foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar aguantando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé. Querido, é bíblico que de tempo em tempo quem cuida de ti tenha a necessidade de saber como está o desenvolvimento da tua vida. É bíblico. É bíblico. Me está entendendo? E entenda muito bem, a vezes a gente não quer responder um WhatsApp, mas é bíblico. Eu li há 2 finais de semanas atrás: los que cuidam de tua vida precisarão dar conta da tua vida ao Senhor. Isto não é brincadeira para quem cuida. Me está acompanhando? Ele diz: envia Timóteo para saber o estado da vossa fé, ou seja, como vocês estão desenvolvendo a vida de Deus. Observe aqui: para conhecer o estado da vossa fé, temendo. Novamente o verbo temer, temendo que o tentador, o inimigo da tua alma, o inimigo de que se cumpra o propósito de Deus na tua vida, o tentador tivesse seduzido vocês, tornando em vão todo o nosso trabalho. Então há uma preocupação, chamémoslo assim, não é que é normal, mas como humanos, a gente tem subidas e descidas, mas a gente tem que tomar consciência
A vida pode ir embora ou pode baixar o seu desenvolvimento. E quando falo embora, é se perder da tua alma, porque ela sempre vai permanecer em teu espírito. Mas você precisa tomar consciência e tomar decisões para que isso não aconteça, se é que está acontecendo. E se é que já aconteceu, você precisa tomar uma atitude para correr atrás desse aparente prejuízo. Primeira decisão, dar valor, não a uma visita, mas aquilo que se nos deu como permanente. ¿Está acompanhando? Segundo, construir isto todos os dias. Isto é de todos os dias. Isto não é de um único dia. Isto é de segunda a segunda. Não há folga, querido. Não há folga. Não há folga. Aqui não há férias, querido. Não há férias. É todos os dias. Mesmo, entenda, férias não é o mesmo que estar descansando ou estar em Deus. De Deus não se descansa. Me está acompanhando? En esto não há folga. É todos os dias, a cada minuto. Aquilo que nós dizemos há 15 dias atrás, a palavra que pregamos gera um ambiente para que nós sejamos provados da palavra que estamos pregando. Hoje eu vinha para cá, certo, tranquilo, tudo bem. A crise com dor. Aí hay que tomar outra atitude, hay que ter uma estratégia, hay que ter uma maneira, certo? Hay que cuidar dela, mas não descuidar o que precisa ser cuidado. E você diz, mas não tinha outros pregadores. Não, não é que não tinha outros pregadores, é que a palavra que eu tinha era para hoje. Me está entendendo? E aí você tem que deixar, certo? E entenda-lo muito bem, tem que deixar coisas para trás. Não é que minha esposa não seja importante, não que isso não seja importante, mas há que priorizar o que é prioridade. Você está aqui ou não? Me está acompanhando? Então há que construir todos os dias, por fora angustiados, por fora preocupados, tribulados por fora, mas não angustiados por dentro. Me está entendendo? Essa é a tranquilidade que há que ter. Por quê? Porque há um ambiente onde estamos sendo provados pela palavra que o Senhor nos tem declarado. Não, querido, não é fácil, mas eu preciso tomar atitudes. Esta mulher de Sunem tomou atitudes, certo? E Deus veio sobre a vida e la reativou. E eu estou aqui, querido, para que você, certo, os véus da sua vida sejam removidos. Você precisa ver como Deus vê, não como as circunstâncias estão gritando. Já falamos aqui, dentro do texto que Deus nos deu para 2019, o apóstolo Paulo diz: esta leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que é manifesta sobre nós. Sim ou não? Então, se eu estou olhando para a tribulação, e a tribulação dura muito e é pesada, é porque eu não estou enxergando do lugar que eu devo enxergar. Não é que o diabo é mais forte, não é que o diabo é melhor, não. Paulo está olhando desde um lugar, e quando ele olha a tribulação, ele diz: ela é leve e momentânea. E eu me atrevo a dizer, Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, Pedro está olhando desde o mesmo lugar, porque ele disse: depois de haver sofrido um pouco de tempo, esse lugar é Cristo Jesus. Paulo tinha plena confiança e certeza que ele não era um cidadão necessariamente terreno, mas ele estava sentado juntamente com Cristo em lugares celestiais. Então, em tudo o que lhe acontecia, ele não era influenciado necessariamente pela sua alma, pelos 5 sentidos. Ele olhava de uma dimensão maior e ele dizia: esta leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que se está manifestando, não que se manifestará, mas que se está manifestando na minha vida. Porque cada vez que eu consigo olhar para a tribulação e não me angustiar, olhar para a persecução e não me sentir sozinho, a vida de Deus está crescendo em mim. Me está entendendo? E nesta manhã Deus precisa colocar seus olhos sobre seus olhos e remover o que precisa ser removido, para que de uma vez por todas, ou nesta situação, a gente pare de usar más palavras para com Deus, para que a gente possa eliminar em um período da nossa vida a murmuração, a reclamação, a crítica, o mexerico, um embuste. Sabe o que é um embuste, não é? Dizer uma coisa que não é. Porque os únicos prejudicados vamos a ser nós. Querido, eu não quero, eu estou falando por mim, que a minha biografia se pule um pedaço da minha vida porque eu não agi por fé. Eu não quero repetir o erro dos hebreus lá do deserto, para que quando Deus escreva minha biografia, Ele não pule etapas da minha vida, porque não houve fé, porque não houve certeza daquilo que Deus tinha dito, e porque não houve certeza, fruto da incredulidade, eu dei voltas no deserto, e não há nada digno para Deus. Eu posso ter vivido muitas coisas, eu posso ter muitas experiências nesse período, mas para Deus nada foi, não que importante, mas nada foi relevante para ser escrito. Pense nisso, por favor. Pense nisso. Pense nisso. Há um hiato, há um parênteses, há um nicho
entre Hebreus 11:29 e Hebreus 11:30. Está acompanhando? Então Deus precisa colocar seus olhos sobre seus olhos. O apóstolo Paulo ora para os Efésios e diz: para que os olhos de vosso entendimento sejam abertos, e para que vocês conheçam a profundidade para a qual Deus os chamou. Está acompanhando? A sua boca precisa ser curada, porque a boca fala de lo que o coração está cheio. Me está entendendo? Você precisa ser restaurado no trabalho das suas mãos. Você precisa fazer como para Deus e não para com os homens. E se você, entre aspas, não faz nada e algum dia você fez, você precisa ser ativado no trabalho das suas mãos. Precisa ser ativado no trabalho das suas mãos, porque já lhe comuniquei, já lhe fiz figurinha, lhe dei exemplo. Quando eu sonego aquilo que é para eu fazer, eu termino sobrecarregando outros. Então, queridos, nesta manhã, a conclusão da minha palavra é: precisamos tomar a decisão certa de valorizar o que temos, como a mulher de Sunem. De que se por alguma razão, e não estou aqui para julgar qual é a razão, mas essa vida diminui, você tem que correr atrás do prejuízo. Nada de lo que Deus te dá, nada pode ser obstáculo para que você avance no progresso da vida de Deus. Porque então não me diga que foi Deus que te deu, porque se Deus te deu, não é para te atrapalhar. Concorda comigo ou não? Não é para te atrapalhar. Então, nesta manhã, esta é a palavra que eu tenho para esta casa, para mim. Ela está borbulhando dentro de mim. Me está entendendo? Nós precisamos tomar a atitude certa. A vida de Deus está em você, mas nós precisamos de olhos abertos. Nós precisamos de bocas alinhadas com nosso interior. E se entendemos que ainda, certo, não estamos preparados para dizer alguma coisa, e não no sentido de pregar, mas com relação ao que estamos vivendo, é melhor a gente se calar. E não só se calar com os lábios, mas também de ter a mente para que ela não pense. Porque a vezes fechamos os lábios, mas a mente continua declarando. Você está aqui ou não? E o trabalho das nossas mãos precisa ser ativado. Quero que fique de pé nesta manhã. Não te quero deter mais o tempo que entendemos que é necessário neste lugar. Aleluia. Senhor, oramos nesta manhã, declaramos esta palavra, Senhor, nesta manhã. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Não queremos viver de momento, Senhor. Não queremos ser, Senhor, almáticos, se podemos dizer assim, no sentido, Senhor, de que não damos importância para aquilo que tem que ser importante nas nossas vidas, Senhor. Senhor, queremos aprender com a mulher de Sunem a tomar as atitudes corretas, as decisões corretas, Senhor. Senhor, quero pedir que coloques uma vez mais os olhos do Senhor sobre nossos olhos. Remova os véus que precisam ser removidos, Senhor. Remova os véus, Senhor. Remova a incredulidade que gera véu, Senhor. Remova a incredulidade que gera véu, Senhor. Senhor, coloca teus lábios sobre nossos lábios. Queremos ter a palavra oportuna, a palavra certa, Senhor. Quando não saibamos o que dizer, Pai, que o Senhor traga um salmo, um provérbio, Senhor, um versículo bíblico, Senhor. Senhor, somos tão murmuradores, nos queixamos de tantas maneiras, Senhor. Se chove muito, dizemos que está chovendo muito. Quando sai o sol, nos queixamos do sol, Senhor. Somos tão bipolares, Senhor. Por isso, Senhor, ajuda-nos nesta manhã. Purifica os nossos lábios, Senhor. Tira uma brasa, como aconteceu com o profeta, Senhor. A gente não fala palavrão, Senhor, a gente não fala palavra feia, mas em nossos lábios há murmuração, crítica, Senhor, mexerico, contenda, Senhor, dúvida. Colocamos em dúvida, Senhor, a reputação das pessoas com aquilo que falamos, Senhor. Senhor, e muitas vezes, Senhor, não falamos só com palavras, temos atitudes, Senhor, temos pensamentos, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor, que entendamos que isso nos prejudica diretamente, Senhor. Prejudica a outra pessoa, prejudica outros, sim, mas os maiores prejudicados somos nós, Senhor. Senhor, restaura o trabalho das nossas mãos, purifique as nossas mãos, Senhor. Dizemos não a toda obra morta, a toda obra vazia, toda obra que não expressa, Senhor, a vida de Deus, Senhor. Toda obra, Senhor, que é inútil, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã.
neste primeiro dia de março, Senhor, neste primeiro culto de março, melhor dizendo, é dia 3, Senhor, é dia 3, Senhor. Senhor, nos aqueça neste dia, assim como o menino foi aquecido, Senhor, e a primeira etapa do processo começa a ser realizada. Diz que o menino abriu os olhos, Senhor, abriu os olhos, Senhor, abriu os olhos, Senhor, o véu de morte foi retirado, Senhor, o véu da enfermidade foi retirado, e ele começou a ver, e ele foi devolvido a sua mãe. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã, já tarde, Senhor, nos ajuda. É o que nós te pedimos. Espírito Santo, continua martelando esta palavra em nossos interiores. Espírito Santo, leva-nos a ouvir o áudio novamente, Senhor, a tomar nota, Senhor, a transcrever algumas coisas que o Espírito falou pessoalmente para nós, Senhor, porque aqui é uma palavra geral, Senhor, uma palavra que precisa atingir todos, mas em um exemplo, em uma colocação, o Senhor pode falar profundamente comigo, com a minha casa. Obrigado, Deus, obrigado porque Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos exercitar a oração, Senhor, falar, ouvir e obedecer, falar, ouvir e obedecer, Senhor. E mesmo que as coisas não funcionem a primeira vez, que nós possamos superar o aparente fracasso e continuar caminhando adiante, Senhor. O que nós oramos, Senhor, nesta manhã, levante suas mãos. Senhor, nesta manhã oramos por todos aqueles que estão aqui, por o Leandro que esteve aqui, precisou se ausentar ao seu trabalho, Senhor, por aqueles que fazem parte desta casa, Senhor, obrigado, porque neste dia está a grande maioria neste lugar, Senhor, e esta palavra, Senhor, foi lançada ao espírito de cada um, Senhor. Eu digo não ao espírito contrário. Eu digo não ao espírito contrário, Senhor, ao espírito que desfaz esta palavra, Senhor, e se toma de coisas para desvirtuar aquilo que o Senhor está falando. Eu digo não, Senhor, eu digo não, Senhor, a própria opinião, Senhor, o espírito que gera sabedoria na própria opinião, Senhor, sendo ignorante de tantas coisas, Senhor, mas nos sentindo no direito de arrumar o que o Senhor está fazendo, Senhor. Senhor, dizemos não, Senhor, dizemos não e dizemos sim, Senhor, dizemos sim para um caminho de obediência, para um caminho de reciprocidade à Tua palavra, Senhor. Dizemos sim, Senhor, para um tempo de restituição de forças, de ânimo, de vigor, de uma mente renovada no Senhor, Pai, renovada no Senhor, Pai. Temos a Tua mente, mas ela precisa ser ativada, Senhor, precisa ser ativada, Senhor, precisa ser ativada, ela precisa do fluido, Senhor, da vida de Deus em nós, porque se não for assim, seremos enganados e seduzidos e engodados por nossos próprios pensamentos. Em um nome poderoso de Jesus, em um nome poderoso de Jesus, abrace seu irmão que está do lado aí. Abrace 1, 2, 3, deseje uma boa semana, verbalize para ele, diga: olha, desejo uma boa semana para ti e para a tua casa, te desejo saúde, como disse João, que te vá bem em todas as áreas da tua vida, assim como prospera a tua alma, que assim também sejas próspero em todas as áreas da tua vida. Uma boa entrada de mês, um bom mês de março, terceiro mês do ano, que o Senhor faça brotar as sementes que em ti foram plantadas, em um nome poderoso de Jesus. Com esta oração, com esta declaração, estamos dispensados na paz do Senhor, amém? Uma boa segunda-feira, um bom feriado, aqueles de terça-feira que estarão livres, que não trabalharão. Aproveite este tempo com sua casa, com sua família, desfrute, declare palavras de bênção sobre cada um deles, em um nome poderoso de Jesus, amém.